Ei, gente, vamos fazer nosso devocional e hoje nós vamos ler os Salmos 46. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esses salmos, ele é maravilhoso. Então nós estamos vivendo tempos em que a gente tem se abalado, né? As notícias, as coisas que acontecem, dá uma desestruturada, dá uma mexida, dá uma abalada na gente, né? E a gente tem que dar uma reviravolta nisso aí, para não deixar isso desestruturar a gente. A gente pode dar uma balançadinha, mas a gente logo depois volta para o prumo, sabendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nada pode nos abalar, nada pode nos deixar permanecer abalados. Vem a notícia ruim, vem a situação difícil, vem a adversidade, você dá aquela balançadinha, mas logo depois você firma. Logo depois você volta para o prumo de novo. Porque só o impacto da notícia, mas nós, na certeza que nós temos de que o Senhor está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, não vamos permanecer abalados. Essa é a diferença. Abalar, todo mundo abala. A diferença está em permanecer abalado e voltar para o prumo. Quando a gente tem a certeza de que Ele é o nosso socorro presente, que Ele está conosco, de nós estamos sozinhos, que Ele vai passar com a gente tudo que a gente tiver que passar e vai nos ajudar. Quando a gente tem essa certeza no nosso coração, aí o que acontece? A gente não permanece abalado. Tem uma canção que a Rebeca Carvalho canta, que eu gosto muito. Ontem eu passei o dia inteirinho ouvindo ela, dia inteirinho, não, a manhã inteira ouvindo ela, e ela fala sobre isso. Nada se compara. O que foi feito se fez. Quando ele disse uma vez, haja, então tudo se formou. Lá no princípio, né? O arquiteto maior, o inventor dos inventores, autor da criação. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é o autor da criação. E a única coisa que ele falou no início lá, haja, haja, e tudo se formou. Esse é o nosso Deus. Nada se compara com a sua grandeza, Deus onipotente. Nada se compara com a sua grandeza, Deus onisciente. Nada se compara com a sua grandeza, Deus onipresente. Deus é a minha força, a minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação.
Ele é o meu escudo, minha segurança, a rocha da minha salvação. Eu não temerei, não temerei, pois és comigo. Não temerei, não temerei, pois és comigo. Então, essa canção, se você puder ouvir ela, eu vou deixar o link na descrição para você ir direto. Ou se você quiser, joga lá no YouTube assim, Nada Se Compara. Ou no YouTube, ou no Spotify, seja onde você ouve as suas canções, escreve lá, Nada Se Compara, Rebeca de Carvalho, você vai ver. E ela fala assim: nada se compara com a sua grandeza, Deus onipotente. Nada se compara com a sua grandeza, Deus onisciente. Nada se compara com a sua grandeza, Deus onipresente. Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. São os atributos de Deus. Ele está em todo lugar, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que vai te acontecer amanhã, sabe do seu futuro, sabe de tudo que vai acontecer. Então, por que não descansar? Deus é a minha força. Deus é a minha força, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o meu escudo, minha segurança, a rocha da minha salvação. Não temerei, eu não temerei, não temerei, pois és comigo. Canta assim, quando vier dificuldade, você canta, não temerei, eu não temerei, não temerei, pois és comigo. O Senhor é com você. A gente leu lá no Salmo. Então esse Salmos 46 fala, nada vai te abalar, nada vai abalar o nosso Deus, porque Ele está comigo. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pode vir o que vier, na hora da angústia, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá orientação daquilo que precisamos decidir. Você já tem que tomar alguma decisão hoje, nesta semana? Busque orientação do Senhor. Tá difícil ouvir o Senhor? Faça um jejum, porque o jejum faz você matar a sua carne e os seus ouvidos espirituais ficam mais atentos a ouvir o Senhor. Então, muitas vezes você pode falar, eu ouço algumas vezes, mas eu não sei ouvir Deus. Ora para mim, porque eu não sei ouvir Deus, eu não sei quando é Deus falando comigo, eu não sei como é que Deus fala. Mata a sua carne com o jejum. Faça um jejum, seja de 24 horas, seja de 6 horas, seja de 8 horas, não sei. Tire o seu café da manhã, quando for 10 horas da manhã, você ora e fala, Senhor, eu estou entregando a minha consagração, esse jejum ao Senhor, porque eu preciso tomar essa decisão muito importante essa semana e eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso ouvir a sua voz e saber o que o Senhor quer que eu decida, porque eu não quero que seja a minha decisão, eu quero que seja a sua decisão. O que o Senhor quer? Me fala. Então eu estou aqui hoje, entregando o meu jejum, matando a minha carne, porque eu não quero ouvir a minha voz interior, eu quero ouvir a sua voz, somente a sua voz. E ore e jejua. Se possível, se você tem que tomar essa decisão essa semana, faça esse jejum até o dia que você tem que tomar essa decisão. E o Senhor vai te dar a resposta. O Senhor vai te falar, Ele vai te mostrar, Ele vai abrir a porta certa e Ele vai te orientar no como fazer. Por quê? Porque você matou a sua carne. Você fez um jejum, você se consagrou simplesmente para quê? Para ouvir a voz do Senhor. Então o jejum, ele te anula a carne e faz você ter mais os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. E nada melhor
do que ouvir a voz do Senhor numa hora que você precisa tomar uma decisão que pode mudar não só a sua vida, mas a vida de muitos que estão ao seu redor, da sua família, né? De repente dos seus filhos, não sei. Mas Deus vai te orientar. Assim como ele fazia com Salomão e toda a sabedoria que Salomão tinha nas decisões que ele precisava tomar no reino, Deus orientava ele em tudo. Deus dava a sabedoria que ele pediu. Então, se você está querendo e precisando dessa semana de sabedoria para tomar esta decisão que você precisa, faça um jejum, faça uma consagração ao Senhor e leia esse salmo todos os dias. Fala: Senhor, aquieta o meu coração para que eu possa ouvir a sua voz. O último versículo desse salmo fala, né? O penúltimo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Socorro bem presente na hora da angústia. Então você está angustiado, precisa tomar uma decisão? Faça uma consagração, faça um jejum. Se você aguentar, faça um jejum do dia inteiro. Aí a sua carne vai morrer literalmente e você vai ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a nossa carne atrapalha a gente de ouvir a voz do Senhor. E o jejum faz isso com a gente. Mata a nossa carne e faz com que os nossos ouvidos espirituais fiquem atentos somente à voz do Senhor. Se esse conselho é para você, se você precisa tomar essa decisão importante nessa semana, que o Senhor te oriente, te abençoe e te dê a decisão certa que você precisa tomar. E nós que não temos essa grande decisão para tomar essa semana, mas nós temos decisões todos os dias, posicionamentos, situações que vivemos, posicionamento dentro de casa, com a nossa família, com os nossos amigos, posicionamentos. Precisamos mudar nosso posicionamento, mudar o nosso jeito de ser. Também o jejum serve para isso, para a gente ouvir a voz do Senhor e Ele vai falar: olha, não faça assim, faça assim, não caminhe por esse caminho, vai por esse que é melhor. Simplesmente ouvir a voz de Deus na nossa vida, para tudo. Apresente o Senhor. Muitas e muitas vezes nós devemos fazer sim um jejum para matar a nossa carne, porque muitas vezes o que está gritando na nossa vida são as nossas decisões. E as nossas decisões não podem ser as nossas decisões. Tem que ser as decisões do Senhor na nossa vida. Que a vontade do Senhor é o quê? Eu sempre falo aqui com você: boa, perfeita e agradável. Então, para você ouvir a voz do Senhor, você precisa fazer uma consagração e um jejum. Então, eu estou deixando esse toque aqui para você nesse início de semana. Olha que legal! Você tem aí vários dias nessa semana para estar fazendo uma consagração, um jejum ao Senhor e dizer: fale, Senhor, comigo. Fale, que teu servo ouve. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim durante toda essa semana e me consagro ao Senhor neste dia. Aleluia, aleluia.